O maior problema que a gente enfrenta hoje, seja nas empresas, na vida pessoal, nas amizades, seja o que for, é conseguir lidar com pessoas. Esse é o maior desafio que existe. Quando a gente precisa entender que nós temos que nos relacionar com outros seres humanos, que são pessoas diferentes de nós, que são pessoas com características diferentes de nós, daí existe um desafio. E qual que é esse desafio? Conseguir entender e aprender a lidar com as diferenças, porque nós somos diferentes. Nós temos características e personalidades diferentes uns dos outros. E aí é que tá o problema. Quando a gente não entende como que funciona a cabeça das pessoas, o nosso comportamento, a forma como as pessoas lidam umas com as outras, daí existe conflito. E isso causa muito estresse, muito problema que não precisava existir na nossa vida. Porque imagina, se você consegue se relacionar, se você consegue se entender e se relacionar bem no seu casamento, no seu relacionamento amoroso, com os seus amigos, com os seus parentes, com os colegas de trabalho, a vida fica muito mais fácil. O primeiro assunto que é importante a gente entender é a diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Esse é um grande fator que faz com que as pessoas se decepcionem. Porque sim, existem pessoas que são maravilhosas na nossa vida, que nos ajudam, que nos inspiram, mas a verdade é que também existem pessoas que não são tão agradáveis assim, né? Pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que nos traem. Estas pessoas existem e às vezes na mesma pessoa. Aquela pessoa que nos faz tão bem acaba sendo uma pessoa que também nos faz algum tipo de mal. Todo mundo já se decepcionou com alguém em algum momento da vida. Só que o problema da decepção, ela está quando a gente cria uma visão do que é o mundo ideal, de como as coisas devem ser, e a gente cria expectativas em cima disso. A gente espera que as coisas aconteçam de acordo com aquela fantasia de mundo ideal que a gente criou. Quer ver um exemplo? Você colocou na sua cabeça que a pessoa que você vai se relacionar é uma pessoa que jamais vai mentir pra você, que jamais vai te magoar. Claro que nós temos pessoas que nós confiamos, a confiança é uma construção. Só que o mundo ideal, às vezes, que a gente cria na nossa cabeça, é que as pessoas são de um jeito, não nos mentem, não nos decepcionam, não nos deixam frustrados e tudo mais. Só que esse mundo ideal é diferente do mundo real. Porque no mundo real, as pessoas têm defeitos. No mundo real, as pessoas cometem erros, elas magoam, elas nos ferem, às vezes elas mentem, né? E cometem erros que depois vão se arrepender. Então a gente precisa ter essa maturidade de entender todas as características ali. Acontece e a gente, em algum momento da vida, a gente vai se encontrar com situações assim, com pessoas assim. Agora, se tu não sabe lidar com esse tipo de situação, quanto de sofrimento que isso causa pra tua vida, entende? Por isso é tão importante a gente aprender a lidar com as pessoas no mundo real, saindo do mundo da fantasia. Nós precisamos, né, aprender a lidar com as diferenças das pessoas pra gente se proteger. Se você não tem uma blindagem emocional, se você não sabe lidar com as pessoas que podem ter acesso às tuas emoções, você fica muito vulnerável. Você fica muito exposto, muito exposta emocionalmente. E aí qual que é o problema disso? Qualquer pessoa tem acesso pra te abalar. E assim, gente, vou falar claramente. Não é que existam pessoas que são más, que elas querem fazer o mal porque elas sentem prazer nisso. Não. É que existem pessoas com padrões morais pervertidos, elas não conseguem entender. Então, muitas vezes, quando elas vão fazer alguma coisa, elas acham genuinamente que elas estão com a razão. Então, é uma versão de comportamento que é deturpada, muitas vezes por fatores que vêm ao longo da vida. Criação, crenças que essa pessoa carrega, valores que essa pessoa vive, o ambiente que ela está. Então, quando eu digo aqui que você precisa ter uma blindagem emocional para não dar acesso, para abalar suas estruturas para qualquer pessoa, as pessoas não querem mais se relacionar com outras pessoas, né? Então a gente tem a internet que possibilita isso. Eu acho até interessante que eu li esses dias sobre o fato de que na internet você pode bloquear, você pode silenciar, excluir um comentário e fingir que aquela pessoa não existe, entendeu? Deu, bloqueio, exclui, tá tudo certo, vida que segue. Existem muitas pessoas que dizem assim, qual é o problema de se relacionar? São as outras pessoas. Se relacionar com outras pessoas é difícil. Só que pessoas fazem parte da nossa vida. Os piores momentos da sua vida, os piores momentos que você já passou, você passou por causa de pessoas. Não é? Pensa aí em momentos que foram
extremamente dolorosos, difíceis, momentos que te causaram dor, tinha alguém envolvido nesse momento, exceto o caso de doença, claro. Entretanto, os momentos mais felizes também foram por causa de pessoas. Os momentos mais alegres, você lembra das pessoas que você tinha ao seu lado para você comemorar. Ninguém comemora uma vitória, uma conquista, seja na vida, no trabalho, e essa pessoa vai lá e diz assim: nossa, eu quero comemorar com o meu carro. Quando você consegue uma conquista, a primeira coisa que passa na sua cabeça é: eu quero contar para tal pessoa, eu quero abraçar, eu quero ligar para alguém, eu quero comemorar com tal pessoa. Então, as pessoas, elas são necessárias, elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente tem que aprender a lidar com as partes ruins, né? E também entender que existem muitas partes boas que vão afetar o nosso dia a dia. Agora, vamos lá. Qual que é a maior dificuldade que nós temos de relacionamento? Qual que é a maior dificuldade que existe? É quando a gente tem que lidar com diferenças. É muito difícil você lidar com pessoas que pensam, agem, se comportam diferente de você. E geralmente a gente acaba levando isso pro lado pessoal. Então, toda vez que você se identifica com alguém, é porque essa pessoa tem valores parecidos com os seus. O que une as pessoas são propósitos iguais, características, visões de mundo iguais. Quanto mais diferente as pessoas forem de você, mais vai existir esse distanciamento e até esse desconforto de se relacionar. E isso acontece porque as pessoas, obviamente, elas são diferentes umas das outras. Quando você entende que essa pessoa é diferente não porque ela tá te provocando, não porque ela acordou de manhã e falou assim: nossa, hoje eu vou ser extremamente arrogante e desconfortável no trabalho. Acordei com essa vontade. Eu sei que parece que tem gente que acorda assim, né? Parece que acorda desse jeito. Só que a verdade é que não é. Tudo que as pessoas fazem, entende isso na tua cabeça porque vai mudar a tua percepção. Tudo que as pessoas fazem, elas fazem porque existe um comportamento escondido por trás. Só que esse comportamento você precisa começar a aprender a identificar. Se você começar a entender que a forma como elas agem com você está relacionada às questões emocionais dela, problemas mal resolvidos dela, você começa a entender que isso não diz respeito a quem você é. Quando você entende essa perspectiva, toda a sua visão de mundo muda. Primeiro, porque você para de ser impactado, influenciado pelo comportamento das outras pessoas. Tem gente que tem o poder de estragar o teu dia. Tem gente que com uma mensagem te abala teu mundo inteiro. Então, por que você entrega poder para essas pessoas afetarem a tua vida dessa forma? E você também é assim, meu amor. Você não é a perfeição pessoa, você não é a coisa mais maravilhosa o tempo todo, incrível, perfeita. Não. Quando você entende isso, você cria uma blindagem emocional. Então, gente, esse é o pensamento que você tem que ter. Essa é a decisão que você precisa tomar. Independente de como as pessoas ajam, independente do que as pessoas me digam, não importa a forma como as pessoas vão se comunicar com você, é seu papel, é seu dever bloquear as influências das pessoas sobre a sua vida.